Você já ouviu falar em antropologia forense? Não? Calma então que eu te explico. Essa é uma ciência muito usada na investigação de crimes. Por exemplo, quando um corpo é encontrado em uma área de desova ou peritos utilizam desses estudos e técnicas para refazer a cena e entender a condição em que a vítima estava antes do crime, né, Sá? Pois é, gente, olha, a Polícia Federal utiliza muito esse tipo de pesquisa dentro da área pericial para desvendar delitos e auxiliar a justiça em grandes decisões. Tudo isso você vai entender melhor agora na reportagem especial de Juliano Cartacho. Usar a ciência como aliada na solução de crimes considerados quase perfeitos. Essa é a função do antropólogo forense. Essa área da perícia policial ajuda a esclarecer circunstâncias de violência por meio de análise dos corpos das vítimas. A antropologia forense é uma ciência que permite a elucidação de crimes e a verificação de violência e violação de direitos humanos, ou mesmo a identificação de pessoas. Seu objeto de trabalho é o corpo humano. São cadáveres que não são facilmente reconhecíveis. Normalmente, em avançado estado de putrefação, carbonizados, espostejados, esqueletizados ou mesmo apenas fragmentos. Nesse tipo de investigação, os peritos conseguem identificar diferentes fatores que podem ajudar, por exemplo, a descobrir se um determinado ferimento tem relação com a causa da morte ou não, o tempo da morte ou até mesmo se a vítima foi morta naquele local ou se o corpo foi levado até lá pelos assassinos. A partir do encontro desse corpo, o objetivo é estimar um perfil biológico, ou seja, a gente necessita saber o sexo, a afinidade populacional, a idade e a estatura. A partir daí, a gente avança para a análise de fatores individualizantes, como patologias ósseas, traumas antigos ou mesmo variantes anatômicas que podem permitir a identificação deste indivíduo. Doutor Deide, o senhor estava falando para a gente da importância do trabalho da arqueologia forense na investigação policial. Aqui onde nós estamos, você de casa pode não perceber, eu vou pedir para o Ricardo abrir a imagem, tentar mostrar para a gente, mas tem 3 covas, calma, foram covas montadas especificamente para esse curso. Queria que o senhor explicasse para a gente, não dá para perceber nada, mas tem, teoricamente, gente enterrada aqui. Exatamente. É importante dizer que o antropólogo forense, ele não fica só no laboratório. Ele também sai a campo, porque a maneira que você faz a busca, a localização e a recuperação de um corpo importam muito. Então, quando ele sai a campo para fazer essa busca dessas covas clandestinas, por exemplo, como essas que são simuladas aqui, ele se utiliza de uma ciência que se chama arqueologia forense. E se busca com isso indicadores de superfície que permitam inferir que naquele espaço que, olhando, por exemplo, mudança de vegetação, pequenas depressões, pequenos montes como aquele, por exemplo, então todos esses são sinais que a arqueologia permite com que em campo a gente possa compatibilizar isso com uma cova. A cada passo que você dá para fazer a escavação dessa cova, é necessário uma série de registros para materializar, porque você não vai conseguir reconstruí-la da maneira que você encontrou. A gente fez esse buraco, colocamos o esqueleto e enterramos, mas a terra ficou diferente ao redor, então procuramos ocultá-la. E esses sinais que nos indicam uma possível cova. Os peritos também contam com tecnologia de ponta na solução dos crimes, como impressoras e scanners de última geração, capazes de reproduzir armas, pegadas e até partes do corpo, por exemplo. O que é feito nesse laboratório? Nesse laboratório aqui, toda a parte de imageamento, de captura de local de crime, ela é feita por nós aqui. Então, a parte de captura em 3D, 2D, usando scanner, usando drone. Então, com isso, você cria modelos de um local suspeito, por exemplo, de um ambiente, e pode fazer simulações. Reconstruir, por exemplo, trajetória de tiros, ver o ponto de vista de uma testemunha, de um suspeito,
para avaliar se a versão era ou não correta, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, isso aqui é um caso que a gente fez no passado, onde houve um tiroteio. Isso aqui tudo é uma captura em 3D de um ambiente, né? Não é uma foto aérea, apesar de parecer, e onde a gente conseguiu reconstruir as trajetórias de cada tiro que foi dado no local. Então, você vê, por exemplo, que teve um tiro nesse carro aqui, que ele veio desse ponto. Teve vários tiros nesse veículo também que vieram do mesmo ponto aqui. Então, você vê onde é que estava o atirador que cometeu essa agressão. Para trocar experiências e tentar criar um modelo padronizado de trabalho, os peritos em antropologia forense de todo o Brasil e de vários outros países estão em Brasília, participando de um dos maiores congressos da área no mundo. O perito, basicamente, é um cientista forense que auxilia a justiça produzindo provas por meio de vestígios, por meio de informações periciais. Aqui, no caso, a gente está num evento de antropologia. Ele é um evento muito importante porque ele reúne profissionais de antropologia, profissionais da área médica, da área odontológica, da área de arqueologia, de diversas outras áreas que estão associadas aos desaparecidos, ao exame de cadáveres. E essas pessoas, elas se reúnem para ter conhecimentos, para se atualizar. A gente percebe que no Brasil o problema maior, ele não é nem um problema relacionado a tecnologias, é muito mais um problema relacionado à ausência de doutrina e ausência de protocolos. E o Congresso Nacional de Antropologia, ele entra como um momento que propicia esse intercâmbio de conhecimento e essa difusão de doutrina. Rapaz, é coisa de cinema, hein? Não é, menino? Vou te falar um negócio, não adianta Impressionante. fugir, não. Isso é pra muito criminoso, bandido, que tá com as ideias ruins na cabeça. Nada fica Eu quero escondido, aprontar, nada nada. fica escondido, meu amigo. Essas tecnologias que você acompanha em filme, coisa de 007, isso existe. E o Brasil, DF, Nós muita temos, gente né? preparada, nós temos.